Finalmente chegou na Bolsa Brasileira um ETF que distribui dividendos. E você diria, aleluia, graças a Deus, esperei muito por esse dia. Mas a gente vai ver que não é bem assim, não tem tanta vantagem quando a gente pensou que poderia ter lá nos Estados Unidos. Tem muito ETF que distribui dividendo, aqui não. E a gente vai ver que todo mundo quer ganhar o seu pedacinho, cobrando taxas, cobrando até mesmo impostos, pessoal, em dividendos, o que é péssimo. E a gente vai ver então se vale ou não vale a pena esse ETF da Nubank com a B3. Tem dois ETFs, um deles paga dividendo, outro não. Qual é melhor? Qual você deveria escolher? Qual é a nossa opinião? E aí você vai poder escolher aquilo que condiz mais com o seu portfólio, com a sua necessidade. Para quem não me conhece, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e aqui a gente fala muito de investimento, todo tipo de investimento, renda fixa, renda variável, bolsa de valores, de uma forma geral, fala de ações, fala de ETF também. E também temos uma comunidade, a comunidade do Mordomo, onde você pode bater papo comigo, com o Alexandre, tirar todas as suas dúvidas. E logo, logo, dia 9 de outubro, teremos a nossa live de lançamento de uma novidade incrível. Vocês não podem perder. Vai acompanhando a gente aqui e vai batendo papo com a gente lá na comunidade, que a gente vai anunciando. O que é um ETF, então? Para quem não conhece, ETF é um fundo passivo. O que ele faz? Ele replica índices. Já temos um índice no Brasil, o Ibovespa, que replica as ações mais movimentadas na nossa bolsa e faz ali um índice com aproximadamente 90, antigamente era menos, agora tem 90, 90 e poucas ações. E aí, a B3, junto com a Nubank, foi lá e pegou dessas ações aquelas que eles acham que são as melhores pagadoras de dividendos. A gente até tem um índice, outro ETF chamado IDIV, que também faz isso, mas esse tem uma característica especial, vou falar um pouco aqui de quais são os critérios. E aí, são dois ETFs, na verdade, um deles tem uma novidade incrível, inédito no Brasil, que é a distribuição de dividendos dentro de um ETF, que não tinha. Só que o governo foi lá e falou, vai ter dividendo? Bacana, quero tributar esse negócio aí, que é o que ele quer fazer para tudo que é tipo de ação, fundo imobiliário, o governo já quer botar a mão lá. E aí, a gente vai ver se vale a pena ou não vale a pena, eu vou dar aqui minha opinião, você vai ter que escolher o que é melhor para você. Mais importante é, se você quer investir, você precisa entender o que você está investindo. Porque a notícia é clara, a regra é clara. Está saindo um ETF novo, ó, NDIV e NSDV, tudo sobre os novos ETFs do Nubank. Um dos ETFs é o primeiro do Brasil a distribuir dividendos mensais e o outro reinveste os valores para aumentar o potencial de rentabilidade. Presta atenção nisso, pessoal. E não é só esse, todos os ETFs fazem a mesma coisa. Todos os índices, teoricamente, fazem a mesma coisa. Eles pegam os dividendos, colocam para dentro e reinvestem. E aí, nesse reinvestir, não está distribuindo, você não precisa pagar imposto. Mas também, quando reinveste dentro dele, também não paga imposto, como os fundos fazem. Só paga imposto quando você vai fazer a retirada, que vai ser o mesmo critério aqui. Nesse caso, se você retirar o dividendo, você vai pagar imposto, diferente do que aconteceria na ação. Então, qual é a vantagem aqui de retirar? Na minha opinião, nenhuma. Retirar o dividendo, pagar o imposto, depois aplicar de novo, qual seria a lógica disso? Não tem lógica nenhuma, então não tem vantagem nenhuma, infelizmente. Demorou tanto para chegar e quando chegou, não chegou com qualquer vantagem. E aí falar aqui do Nubank, o ETF é o Nu Renda Ibov Smart Dividendos, que é o NDIV 11, o primeiro do Brasil a pagamentos mensais de dividendos, e o Nu Ibov Smart Dividendos, que não paga os dividendos, apenas fica lá dentro. É uma carteira de dividendos, mas os dividendos ficam lá dentro. E aí você vai até, vou até mostrar para vocês aqui, ó, qual é a composição. Ó. Os dois ETFs tem como referência o Bovespa Smart Dividendos B3, que foi criado em uma parceria entre Nubank e B3. E aqui eu tenho ó, até a notícia falando do ETF, e aqui a composição. Veja, em sua maioria é composto de Taesa, ó, vou botar aqui, ó. É composto de Taesa, de Vivo, de BB Seguridade. Aí você fala, mas cadê a maior pagadora de dividendo do Brasil hoje? Queridona Petrobras, está aqui, ó, lá embaixo, 4,13. Então existem critérios claros de diversificação, que eu vou falar aqui de como é que eles fazem, mas não é somente a empresa que paga maior dividendo hoje, que é pegar o dividendo, ó, como é que é calcular o dividend yield de hoje? Você pega o dividendo dos últimos 12 meses e divide pelo preço de hoje. Aqui não, eles utilizaram um conjunto maior.
uma amplitude maior. São 6 anos que colocaram. E ainda levaram em conta se essa empresa é frequente nos dividendos, se tem oscilação no dividendo, o que é ótimo. É assim que você tem que olhar empresas que pagam dividendos. Parabéns aí para a B3 e para a Nubank por utilizar os critérios certos, não ficar só olhando o hoje, porque o hoje não quer dizer nada. Mesmo assim, é passado, e o passado não necessariamente vai se refletir no futuro. Então vamos lá. Quando a gente olha aqui, como é que é feita a seleção de empresas? Recorrência de dividendos, ó, para selecionar as empresas que mais pagaram dividendos dentro da carteira teórica, foi calculado o dividend yield de todas elas em um período de 6 anos, não somente do último ano. Os primeiros 25% ficam na lista. Pega todas as empresas da Bovespa, qual que paga mais dividendos nos últimos 6 anos? Vão ficar na lista os 25%. Aí vem o critério de dividend score, que são os critérios pré-definidos, que fala da recorrência de dividendos. Foram analisados ainda as empresas que pagam maiores dividendos nos últimos 6 anos e se as companhias tiveram uma variação muito grande nesse período. E aqui é outra coisa muito legal. Petrobras ficou 2, 3, 4 anos sem distribuir dividendo, de repente vai lá para cima. As empresas de commodity também ficaram um tempão depois, vai lá para cima. Aí você fala, nossa, agora eu vou escolher essa empresa, vou escolher a Gerdau, a Vale, a Petrobras, porque está pagando muito dividendo hoje. Mas existe uma variação muito grande. Por que a Taesa está na frente, pessoal? Porque é simples, a Taesa paga dividendo constante. Telefônica, BB Seguridade, os bancos, ó, Itaúsa, BB Seguridade, Bradesco. Você vê que se você botar aqui um monte de empresas, a Bradesco nem está aqui, na verdade, né? Bradesco não está aqui, quem está aqui é o Bradespar. Você vê que Santander está aqui, são empresas que pagam dividendos constantes, independente de estarem pagando altíssimos dividendos hoje. Então, note que o que está sendo feito é um rebalanceamento com empresas que pagam dividendos frequentes, e é isso que você tem que olhar nesse sentido. Parabéns aí para quem montou a carteira. Quais são os dois ETFs? Um é o NDIV11, que paga dividendos, e o outro, o NSDV11, que não paga dividendos e investe no potencial de retorno, como eu já falei, reinvestindo. O que é importante? Praticamente todos os ETFs começam ali com R$100, assim como os fundos imobiliários, muitos começam com R$100, e aí você vai vendo se ele está subindo ou se ele está caindo. Quais as taxas que serão cobradas? E aqui é onde o pessoal da Nubank deu uma boba de uma escorregada. Até tem um critério, mas é um critério meio que robótico, não precisava ficar aumentando taxa por causa disso. Porque eles ainda colocaram aqui, olha a pegadinha, ó, a taxa de administração é de 0,5 e não há cobrança de taxa de performance. Olha que legal. Em outras palavras, os ETFs do Nubank têm tarifas bem abaixo do mercado, já que muitos fundos de ações costumam cobrar 2% de taxa de administração e 20% de performance, o que é verdade. E é por isso que eu, particularmente, não recomendo você investir através de fundos, a não ser aqueles fundos que você realmente entenda que valem muito a pena. É muito melhor você estudar e não pagar essa taxa toda aqui. Só que o problema é que o pessoal do Nubank não falou o seguinte: isso não é taxa de ETF, isso é taxa de fundo ativo, de pessoas que estão lá trabalhando, fazendo um puta trabalho. Replicar índice ou botar um algoritmo que fica fazendo índice automático não dá esse trabalho todo. Ou seja, não era necessário cobrar tão caro. Porque se você olhar aqui, ó, se você descer um pouquinho aqui, eu mostrar a tabela da Toro aqui, tem várias tabelas por aí. Olha quanto é que são os valores cobrados de taxa de administração do BOVA11, do BOVV11, do IBOV, de vários, do IVVB11, vários que cobra 0,10, 0,20, 0,30, até tem um que cobra 0,50 também. Só que ele não é mais barato que os outros. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos você tem, ó, vou botar aqui, nos Estados Unidos você tem ETF cobrando 0,06, como esse aqui, 0,03 do BTG Pactual. Então a BlackRock, o Itaú, o XP, são os malvadões, né? Estão cobrando muito menos do que o pessoal da Nubank nesse ETF aqui. Então, toma cuidado, de barato não tem nada, tá? Poderia sim, e vai acabar, no final das contas, eu acredito que eles vão acabar dando uma barateada nisso aí depois. E o imposto de renda, a pior parte, além de não ter isenção de R$20 mil se você vender, ainda vai pagar os 15 mil de ganho de capital, que é normal. Se for swing trade, se for day trade, paga 20%. E tem o Comicota, 0,05 para swing trade, 1% para o day trade, igualzinho vender ETF hoje, igualzinho vender ações hoje, normal. A grande diferença é que, no caso de distribuição de dividendos, você vai diretamente na fonte ter uma alíquota de 15%. Ou seja, tudo aquilo que poderia ser bom nesse ETF, o pessoal acha que dividendo cai do céu, surge do nada, e principalmente tem a isenção. A única vantagem de fato no dividendo é a isenção. Porque
Porque pegar o dinheiro de um bolso, colocar no outro não adianta nada. Mas a isenção era legal. E aqui sequer tem essa isenção. É ruim pegar boas empresas pagadoras de dividendo? É óbvio que não. Então a minha opinião agora sobre o ETF em si. É ruim? Não é. Qual que é o melhor? O melhor é aquele que não distribui dividendo, é óbvio, porque ele não vai distribuir, não vai pagar nada e vai colocar o dinheiro de volta. Se você tiver, imagina que ele vai distribuir R$100 de dividendo, ele mesmo vai reinvestir R$100 para você. Se ele distribuir para você os R$100, vai reter 15 e vai ficar só 85. Você vai colocar de volta 85. Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Nenhuma. Então, acaba que você tem uma perda. Então, é muito melhor, nesse caso aqui, você escolher o índice de empresas boas. Eu gostei dos critérios, são de fato boas empresas que têm um histórico de dividendo bom. Você vê que algumas empresas que estão até nas carteiras, que o próprio Luiz Bassi gosta muito aqui, como a Taesa, a Vivo, que ele também gosta de empresas desse setor. Note, são boas empresas, mas o critério é: não vale a pena pegar a empresa que paga dividendo nesse caso. Entende que ETF é uma excelente forma de você se expor a mercados de forma barata. Se você for comparar com fundos ativos, que eu não recomendo de fato, a não ser que sejam, como eu falei, fundos muito bons, aí sim você vai estar pagando barato. Mas se for comparar com o ETF da forma geral, principalmente lá fora, e no Brasil a gente tem pouquíssima liquidez para ETF, que também é horrível. Você pegar o BOVA11, o VVB11 tem até uma liquidez bacana, mas a maioria não tem liquidez. Vamos torcer para que esse da Nubank tenha liquidez, para que a gente possa operar, possa comprar, possa vender, porque ETF é uma forma muito legal de você se expor a muitos mercados. No Brasil você tem ali pouco menos de 100 ETFs, 80, 90 ETFs. Lá fora você tem mais de 2.000 ETFs, um melhor que o outro, um mais barato que o outro. Tem um ETF, para vocês terem uma ideia, que você tem mais de 8.000 ações no mundo inteiro. Praticamente você está investindo no mundo inteiro com um ETF só. Isso é bem legal, porque facilita muito para quem quer se expor ao mercado de ações e não quer ficar fazendo stock picking. Aí vai de cada um. Notem, é uma boa opção, é uma boa iniciativa, tem suas pegadinhas. Você que vai dizer se você acha que é melhor com dividendo, sem dividendo, escreve aí se você pretende investir em alguma das duas, qual das duas você prefere, se você já investe em ETF, e se você tiver mais alguma dúvida, não esquece de perguntar para a gente, não esquece de se inscrever nesse canal e de curtir aquilo que a gente está fazendo aqui, porque a gente está fazendo com todo carinho para você. Marca também o sininho e entra na comunidade. Até o próximo vídeo, pessoal.